Que linda, que bonitos. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Há horas eu venho batendo na porta do coração de Heron. Tem uma palavra, ele disse assim, não, segura. Ele tem me segurado faz uns 3 sábados que eu quero vir aqui ministrar. Como nós não somos mais presidente de nada aqui, eles estão graúdos. Vou tirar meu casaco aqui. Tira aqui, por favor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos trabalhando ali também na Zona Sul. Para quem não sabe, estamos plantando uma igreja e utilizando ali os elementos culturais da Zona Sul, naquela parte ali de Ipanema, Tristeza e a Assunção, que é uma igreja mais zen, uma igreja mais praiana, não selva de pedra, não luzes, paredes pretas, mas pegando aquela parte ali do Guaíba, Zona Sul. Tem alguém que mora ou morou na Zona Sul? Levante a mão. É outra vibe totalmente diferente aqui. Eu particularmente cresci na Zona Sul. Minha mãe morava ali na Assunção. E nós estamos com esse desafio, ore por isso, de plantarmos uma igreja ali, porque aquela região toda ali carece Tristeza, principalmente Tristeza, Assunção e Ipanema. Extremo Sul, lá Belém, Restinga, nós temos igreja, mas nessas áreas aqui carecem de igreja, com essa teologia que temos recebido em torno de família, e estamos nesse desafio, porque todas as igrejas praticamente se amontoaram na Zona Norte. A Zona Norte de Porto Alegre é tomada, aquelas que não estavam, que estavam mais para a Zona Sul, vieram mais para cá ainda. Então nós estamos entendendo da parte de Deus de plantar um trabalho aqui. Eu queria ministrar com vocês 2 Coríntios capítulo 7. Eu vou me utilizar desse texto aqui. Eu vou chamar aquele menininho que fica tangindo ali, ele achou que ia ficar de folga. Não, vou te dizer, ele não toca para ninguém, mas olha lá, ele tocava aqui. Agora tu veio. Ei. Lucas e Glavan. A igreja é LG, só não tem um F. LG. Não, é LGBT. Lucas Glavan. Ei, 2 Coríntios 7, LGF. Tem uma igreja que se chama LGF, lugar de gente feliz. 2 Coríntios. É aqui também. Quem achou Lucas? 2 Coríntios capítulo 7, versículo. Eu vou ler a partir do 1. Eu vou ler o versículo, preste atenção. 2 Coríntios 7, aqui fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, o que diz aí? De toda a imundície da carne e do espírito. Paulo fazendo um apelo, falando ao coração da igreja nessa carta, para que se santifique, aperfeiçoando a santificação, o que diz aí? No temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo, preste minha atenção no versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo que diz aí, fomos atribulados. Repita comigo: antes
em tudo fomos atribulados. Que versículo é esse? E agora vamos para o 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de quem aí? De Tito, por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes entristecidos, contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Noutra versão, vocês se entristeceram. Qual é a versão que fala de tristeza aí? Tem alguma versão? Pois aí fala de ser contristado, fala de uma tristeza que produziu, amém? Temos uma pessoa com essa versão. Fala de uma tristeza que veio. Versículo: agora folgo porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa. Versículo 10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera morte, porque quando cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Amém? Fecha os teus olhos aí, baixa a tua cabeça. Vamos orar aqui. Eu quero bater um papo com vocês sobre esse texto aqui. Fecha aí teu olhinho. Papai, em nome de Jesus, fala conosco. Queremos abrir o nosso coração para receber tua palavra, e que tua palavra possa produzir vida e vida em abundância. Por isso traz todo pensamento cativo até o teu altar, em nome de Jesus, e que a tua paz, que excede todo o entendimento, possa inundar cada coração aqui em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse texto aqui fala de Paulo, que recebe um desafio de passar a Macedônia, e ele então havia escrito a carta de 1 Coríntios, e ele admoesta severamente a igreja. A igreja estava se afastando, era conivente, cúmplice a vida dos nossos irmãos. Os irmãos que estavam na igreja de Corinto estavam prevaricando, estavam sendo cúmplices, e não havia denúncia, não havia nenhuma postura com relação ao pecado. Então Paulo começa a repreender, a admoestar na primeira carta de Coríntios, e é uma admoestação séria, forte, e isso deixa ele preocupado, porque ele não sabia como os irmãos iriam receber. A palavra de Deus fala que a admoestação, a correção, ela não é, lá no livro de Hebreus, motivo de alegria. Pelo contrário, ela produz em nós tristeza. Mas o fruto dela é um fruto de justiça por aqueles que por ela são aperfeiçoados. Então Paulo aqui está compartilhando, Paulo está falando a respeito disso. Ele recebe a notícia de como os irmãos receberam no seu coração a admoestação severa que ele havia feito. Ele estava preocupado que os irmãos fossem consumidos em sua tristeza, e ele envia então Tito para lá, no meio de uma luta. Quando ele passa a Macedônia, a luta foi tão grunhida, tão ferrenha, eles estavam sofrendo terrores e tremores, havia inimigos externos e internos. Então Tito volta
E Tito diz que, Paulo diz assim, aí em 2 Coríntios capítulo 7, que ele foi consolado pela vida de Tito e com aquilo que Tito anuncia para ele, que foi a operação do arrependimento na vida da igreja de Corinto. Uma tristeza que produziu vida, uma tristeza que trouxe alegria da salvação. Então ele se regozija, suas esperanças são renovadas. E aqui eu quero firmar com vocês a respeito dessa tristeza. Uma tristeza que talvez nos últimos dias tem sido subtraída da vida da igreja, porque não se fala mais sobre arrependimento. E Paulo começa, 2 Coríntios, no capítulo 7, falando de santidade, do aperfeiçoamento da santidade, de um caminho que nós não podemos abrir mão e nem negociar, porque nós fomos chamados por Ele, foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Amém? Estamos juntos até aqui? E no meio das lutas, porque todos nós sofremos aflições, todos nós estamos passando, eu tenho falado com cada irmão, pastores, sejam eles pastores, membros, ovelhas, e a luta, como diz lá lá em Goiânia, eu falei com o Paulo Júnior, a luta, o perrengue está grande, a luta está grande, as dificuldades estão grandes, cada vez mais os terrores externos estão atormentando, e os terrores internos, e Paulo estava passando por uma profunda luta, por uma profunda peleja, mas ele foi consolado na vida de Tito. Tito trouxe consolo, e aqui eu quero acentuar uma coisa, eu quero firmar sobre arrependimento, mas também quero falar de uma relação, de um vínculo que produz e traz para a nossa vida, em meio aos terrores externos e internos, consolo e paz. Consolo e paz veio através da vida de Tito. Eu não sei, muitas vezes, eu não sei se você está passando por lutas, se você está passando por terrores externos e internos, mas saiba que é na relação, na vida do seu irmão, que Deus vai trazer consolo para você. Às vezes nós estamos ficando muito gnósticos, desencarnamos tudo e achamos que essa virtude, esse Deus que é consolador, Ele vai abrir o céu e de repente vai enviar o seu anjo. Ele até pode fazer isso, mas o fato é que Ele escolheu eu e você como instrumento de consolo. Com o consolo que temos recebido, passamos a consolar os outros, e isso aponta para uma relacionamento. Muitas vezes as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. Se Deus permitir, amanhã quero falar da conexão que nos coloca numa profunda desconexão. Venha no culto domingo, me permite abrir. Eu estou falando sobre admoestação. Paulo tinha admoestado e repreendido a igreja de Corinto, e isso trouxe tristeza. Muitas vezes nós aqui, pastores, líderes, que somos levantados para ser instrumento de Deus e forjar o caráter de Cristo na sua vida, não vamos falar o que você quer ouvir. Eu estou cansado dessa igreja, dessa geração mimimi, que você não pode falar nada. E quando você admoesta, quando você repreende, essa tristeza produz morte, porque as pessoas quebram e vão embora e acabou o vínculo. Nós temos que viver, igreja, nós somos igreja. Você recebeu o Espírito Santo Consolador, e Deus quer usar você na relação, na comunhão dos santos, como comunidade da fé, para ser instrumento de
consolação na vida do seu irmão. Mas às vezes parece que estamos nos relacionando só em torno de nós mesmos, e as relações se dão por conveniência. Enquanto me convém estar do seu lado, eu estou contigo, mas quando eu ouço o que eu não quero ouvir, deixou de ser conveniente, eu vou embora, eu vou para a LGF, eu vou para Praça, Zona Norte, eu vou para o Soma, e há um trânsito, uma migração de pessoas mimimi, que não se permitem viver uma relação inteira, que traga saúde e que produza tristeza, mas uma tristeza que leva e aponta para Cristo sendo formado em você. Cara, eu tenho crise. Eu vou abrir meu coração para vocês, porque hoje eu vim aqui para demonstrar a vocês. Eu sou parte de uma geração, pode me chamar de desatualizado, que era e é apaixonada por Deus. Eu fui gerado, nos nossos programas eram vigílias, eram encontros em torno da oração, da adoração, do louvor. Nós vivíamos intensamente igreja, a tal ponto que muitas vezes nós estamos separados há muitos anos, mas o vínculo no coração é tão forte, que eu sei, e tenho dito para alguns que tenho reencontrado, que se tudo desse errado na minha casa, na minha família, se eu fizesse a maior bobagem, besteira, eu teria um lugar na casa desses irmãos, muito embora eles não estão ainda andando hoje comigo, porque nós fomos circuncidados no coração. Mas hoje, às vezes a troca não é de igreja. Eu tive um mano que veio falar comigo, e as relações estão tão superficiais, porque a relação amigo, ferro com ferro se afia, fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Nós não estamos para perder tempo, amados. Os líderes que Deus tem levantado aqui não querem perder tempo. A fila é muito grande, as pessoas estão se matando, as pessoas estão tirando. Recentemente, o líder de louvor, um homem querido, um jovem querido da igreja, muito conhecido aí na cidade, lá da Restinga, casado, amado, deixou o celular 2 dias, 3 dias desaparecido. Foram procurar, passado alguns dias, 4, 5 dias, acharam o carro perto da ponte do Guaíba. Mais alguns dias, encontraram o corpo. Ministro de louvor. Até que ponto as nossas relações, até que ponto nós estamos verdadeiramente inclinados, apaixonados para viver essa relação, para estar na comunidade da fé, interagir de forma inteira, para podermos falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Chega de sermos bajulados em nosso ego. Chega só de ouvir que Deus vai realizar os teus sonhos, Deus vai mudar. Parece que estamos viciados num evangelho que só gira em torno do nosso ventre, e somos atraídos porque Jesus se torna um produto, e cada vez mais o marketing trabalhado em cima de Jesus só para satisfazer as nossas necessidades. Isso não é o evangelho. Eu me nego, eu tenho visto, pastor, não é assim. Essa geração agora, e a igreja hoje, ouvi de um outro pastor, se nós reunirmos para fazer um churrasco, os irmãos vão vir, e eles não vão sentir necessidade de estarem no culto domingo,
à noite, porque já vieram para confraternização. Preste bem atenção, eu sou pastor aqui nessa igreja. Essa igreja começou na sogra aqui do Heron, no meio de em torno de uma mesa. A fundação da igreja Brasa Zona Norte começou numa mesa, sentado com a irmã Estelita, mãe da Solange, e nós jantamos, começamos a sonhar com esse lugar. E esse sonho estava em torno de pessoas e gente. Mas para ser igreja, nós temos que entender que nós precisamos crescer no relacionamento. Mas num relacionamento que muitas vezes vira. Às vezes, eu vou dizer para vocês uma coisa, deixa eu abrir um parênteses, que eu disse que eu vinha de admoestar. Eu faço parte de uma geração que é no culto quarta, sexta, sábado, domingo, segunda. Jovens, vos escolhi porque sois, o que diz a palavra? Vamos de novo. Jovens, vos escolhi porque sois. Vamos de novo. Jovens, vos escolhi porque sois. Então tão xoxo. Jovens, vos escolhi porque sois. Então preste atenção, se Deus falou que a força está na vida dos jovens, tá? Fala. Então a força está onde? Bata no peito aí. Então se tem alguém abatido, se tem alguém desanimado, sem força, aonde está a força de Deus? Jovens. E por que vocês não estão no culto domingo? Por que vocês não estão no culto domingo? Porque vocês vieram à missa no sábado? Eu vim aqui para denunciar que eu estou sendo roubado. Eu vim aqui para denunciar que eu estou sendo roubado de uma força que Deus colocou dentro de vocês. Eu vim como pastor da igreja para dizer que essa igreja está sendo roubada de uma força que Deus colocou dentro de você. Você recebe isso no seu coração? Tem muita gente que entra aqui e vocês têm que entenderem isso, porque olha só, eu tenho falado com pessoas que às vezes eu percebo que elas mudam até mesmo o seu comportamento e não são transformadas. Uma vez eu admoestei uma pessoa, 10 anos, 15 anos depois ela veio, ela tinha mudado, pelo menos para mim. 10 anos se passaram, 15 anos se passaram, ela apontou a admoestação que sofreu há 10, 15 anos atrás. E eu percebi que aquela pessoa mudou, mas não foi transformada. O Evangelho transforma. Não é melzinho da chupeta. Líder não foi feito para bajular. Profeta levantado no meio da congregação, sabe para que é? Não é para falar o que você quer ouvir, mas é o último estágio antes de Deus estabelecer juízo e dizer assim: meu, te arrepende, brother, arrepende que esse caminho é um caminho de morte. Isso é viver igreja, isso é ser igreja. Falarmos a respeito daquilo que nós precisamos ouvir. Nós temos que entender. Gente, eu passo aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passo aqui, eu vejo jovens sentados que às vezes nem cumprimentam. Minha esposa passa aqui, entra, ficam nem para dar oi,
paz? Que tipo de evangelho é esse? Aonde vocês querem chegar? Que lugar vocês querem ancorar o barco da vida de vocês? Nós queremos essa casa cheia de jovens, e Deus escolheu você. Entenda o que é ser igreja. Deus plantou você nesse lugar para que você seja um instrumento de consolo para a vida do seu irmão, para que as pessoas que entrem aqui possam receber força, ânimo e coragem. Mas nós temos que nos perceber, nós temos que nos notar, nós temos que nos relacionar. Nós estamos ficando, é a celebração do individualismo. Os cultos cada vez mais estão sendo uma celebração de um individualismo barato, demoníaco e diabólico. Nós temos que ter um olhar para o outro. Chega lá, tem um restante. Lá, Gabriel. É Gabriel? Tá lá. Será que ele deveria estar sentado sozinho? Será que ele deveria estar sentado sozinho? Será que nós não temos olhos até quando as pessoas vão ser invisíveis para você? Mas nós não fomos invisíveis para Deus. A Bíblia diz que eu vi a sua aflição, eu vi o seu lamento, eu vi o peso do seu coração e desci para livrá-los. Deus notou eu e você. Deus percebeu a sua dor, Deus percebeu a minha dor. Deus me tirou do império de opressão e terror, porque império fala de domínio, de opressão, de angústia, e nos transportou para o reino do seu amor. Até quando nós vamos continuar entrando e saindo? Temos irmãs, a paz do Senhor, Deus te bendiga, irmã, bem-vinda. Acabou meu espanhol, não hablo nada, mas uma coisa te digo, essa, bem-vinda, e Deus tem um plano em tu vida. E a su nombre, glória, e a su pueblo, vitória. Temos que perceber as pessoas, temos que olhar para o outro. Larguem o seu celular quando entrarem aqui dentro, parem de entrar nas redes sociais. Eu vou falar sobre isso, se Deus permitir, amanhã. Essa conexão está promovendo a desconexão, e estamos aí cheios de fobias sociais se manifestando em nosso meio. O colapso do ser humano. A internet trouxe muitos benefícios para nós, mas ela não substitui o presencial. Senão Deus poderia abrir uma tela, 50 milhões de D, não é 3D, não é 5D, 1 bilhão, seria um baita de um, como é o nome daqueles negócios que tem, uma tela de painel de LED, seria muito mais power. Mas a relação, ela é completa, a relação que preenche. Deus trabalha em comunidade. Façamos o homem a comunidade relacional de um Deus que é triuno, trabalha numa relação. A igreja é a comunidade da fé
que precisa se relacionar. Parece. Ah, que lata velha, né, meu? Presta atenção na mensagem. Queridos, preste bem atenção. Eu vou dizer para vocês, eu era o pai da falcatrua. Não. Eu era o pai da falcatrua. Eu usava de sensualidade para seduzir, com essa carinha, para seduzir as irmãs. Uma vez eu estava no ônibus para o retiro, tinha 6 irmãs fazendo massagem. Mas eu entendi que evangelho é sujeição. O que eu sofro? Não tem nada contra os gabinetes, as terapias, os psicólogos. Mas eu preciso confessar, as pessoas estão sendo mais verdadeiras dentro dos consultórios de psicologia, porque elas pagam. É uma pessoa que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação no ambiente onde ela transita, então essa pessoa não pode oferecer nada para a vida dessa pessoa que está no consultório psicólogo. Passa. Eu vou dar um exemplo. Jovens querem casar. Quer casar, está lá, e aí eles vêm. Deus falou, pastor. Deus me disse. Aí Deus também me disse. Aí começaram a ninicar, fornicar. Uma maneira mais carinhosa, ninicar. Você sabe o que é fornicação? É o sexo antes do casamento. Entram pelo caminho da defraudação. Você sabe o que é defraudação? Saciar licitamente. Tu aprendeu com quem isso? Então eu defraudo. Eu vou lá, minha namorada, meu namorado, eu passo a mão, começamos a se esfregar e a gente se desperta, a coisa pega fogo. Sabe como é que inventaram o fogo? 2 pauzinhos se esfregando. Isso é novidade para você, né? Aí caem em pecado. Vão lá e têm um relacionamento sexual antes do casamento. Porque isso é pecado, gente. Pecado é pecado. Aí, olha só, daqui a pouco, pum, a negra embuchou. A branca embuchou. O moreno, o índio, o japonês embuchou. Aí no mocó, sabe o que eles fazem? Abortam. Eu estou falando de caso real, vocês estão rindo, estou falando de caso real. E vem para mim e confesso que tiveram relação. Mas a confissão é meia confissão. Eles não dizem que abortaram. Porque sabe o quê? Passa pela minha vida, fazer ou não, impor as mãos ou não, nesse casamento. Então eles falam meia verdade. Aí é uma ruína, é uma desgraça. Nós temos que ser inteiros. Sentei com um líder para falar com um garoto. Aí eu ouvi o líder, não, ele disse que não. Então vamos sentar junto. Marca com o indivíduo. E aí, mano? Estou orando. Está orando? E a mana? E essa mão? E esse guri aí, onde é que tu? Não, nunca tive. Não mente. Não mente. Não, é que teve ou não teve?
O gadareno. O gadareno se manifestou. Botei e fiz. Uau! Você está entendendo que as pessoas não são verdadeiras? E por isso não há mudança. Eu aprendi uma coisa. Eu elegi homens e mulheres e sujeitei minha vida para me tornar no homem que sou. Tinha filhas de pastores que diziam para mim: tu não vai ser, porque conhecia a minha falcatrua, tu não vai ser homem de uma mulher só. Acertou, tem 3 mulheres: Pietra, Rafaela e Marilise. Para vocês entenderem como eu era. Mas eu decidi no meu coração: eu vou sujeitar a minha vida, vou eleger alguém que Deus mostre para mim, e ali eu vou falar o que eu vou falar, e vou abrir meu coração e vou dizer tudo, e quero me sujeitar. E homens de Deus, mulheres de Deus forjaram o meu caráter, mas não havia engodo, mentira e nem um senso de preservação da minha confissão. Éramos inteiros. Minha esposa me levou para um pastor e me denunciou, porque eu tinha uma ideia de casamento, de marido extremamente machista. Eu dizia assim: eu sou o cabeça. Eu fui chamado gadareno. Também dei umas bandas em Gadara e também descobri que eu era um gadareno. E tu tem o negócio seguinte: não, mas eu quero. Ela queria sentar comigo, assistir um culto comigo, mas caiu um endemoniado. Quem chamava? O Glavan. Então tinha um endemoniado na Brasa Matriz. Tem um endemoniado, Glavan. Que nós éramos lá, eu e o glória a Deus, cântanos e cântanos de lágrimas, e o Marco Aurélio, trabalhávamos com evangelismo. E ela veio reclamar para mim: eu quero assistir um culto do teu lado, eu e tu ouvimos a palavra. Eu disse: vai ser pior, eu tenho um chamado. Aí ela me levou para o pastor Edelvan, um nome até parecido. Gente, apanhei tanto. Que chamado que tu tem? Teu chamado é ela agora, meu irmão. Esse é teu chamado. Como assim? E apanhei. Eu chegava a sair sem graça. Sem graça. Uma vez eu fiz uma piadinha e esperava que eles fossem rir. E eles não riram. Terminou a piada, gente. Sabe quando tu passa mal? Ele acabou comigo. Que espécie de homem de Deus você é. E eu não fiz piadinha assim como fazem lá. Não era tão venenosa. Não vou reproduzi-la aqui. Aí eu pensei: pelo amor de Deus, levanta a esposa dele, que eu não aguento mais de vergonha. Eu estava constrangido. Eu estava ali mal na frente dele, ele pisando. Eu disse: para, não aguento mais, para de bater, eu já entendi já. Agora vai vir a esposa dele. A esposa dele, eu acho que ela pisou mais em mim. Saí dali, sem misericórdia. Mas eu tinha elegido e sujeitado minha vida e recebi no meu coração. Apanhei do meu pastor Gessé. Pastor Gessé da nossa geração trabalhava conosco sem anestesia. Hoje a gente tem que... Estou voltando, o leão passou a rugir, gente. O leão está rugindo. Temos que crescer. Chega de continuarmos do mesmo jeito que estamos. Vamos nos levantar como uma geração apaixonada, os gadarenos que foram libertos, e anunciar o que ele tem feito, e buscarmos o evangelho que não circule em torno do meu umbigo, que os meus olhos não estejam somente para as minhas necessidades, mas que eu possa perceber o outro e mais, ser um consolo para a vida do outro. Às vezes estou preocupado: quem é o meu próximo? Eu quero mudar a tua perspectiva. Não se preocupe com quem é o seu próximo, porque essa não é a mensagem. É de quem você está próximo. De quem você está próximo. Quem são as pessoas de quem você está próximo? Esse é o seu próximo.
temos que crescer, amadurecer, entender, sermos transformados. Deus me plantou nesse lugar e eu tenho que cooperar. Eu não posso mais corroborar para que a força de Deus esteja subtraída no culto de domingo. Você pode dizer amém? Vou saber se essa palavra entrou amanhã, porque a gente diz amém e não é amém. As coisas estão perdendo sentido, significado. Nós achamos que orar é botar a mãozinha. Nem sei como é o nome desses bichos aí. Bota a mãozinha, vamos orar. Não ora nada. Chega, meus irmãos. Vamos revolucionar esse sábado. Vamos revolucionar a sexta-feira. Vamos revolucionar o domingo. Vamos impregnar esse lugar com a glória de Deus. Por isso te levanta, desperta, ó tu que dormes. Você que me assiste, sai da sua casa, vem para o culto. Está na hora de tomarmos o culto presencial. Nada substitui o virtual, não substitui o presencial. Deus é Espírito, mas Ele encarnou, porque Ele busca uma relação pessoal. Toque, abraço, fala muito. Toque, abraço, preste atenção. Toque, abraço, fala muito. Aquelas mesinhas lá, nós botamos não para ser bonitinho, mas para você sentar, se Deus quiser vai ter uma cantininha ali. Você sentar e pagar um chazinho, tomar um café, senta aqui. Quem você é? Ô Gabriel, de onde é que tu veio? Ô Gabriel, deixa eu estou encrespado com o Gabriel. De onde é que tu veio, Gabriel? Sarandi, tu já tinha entrado? Tu já frequenta alguma igreja? Nona semana. Várias pessoas vieram te cumprimentar aqui. Tem que ser verdadeiro. A nona semana que o Gabriel está aqui e ninguém vem abraçar. Na minha época, se eu tivesse recebido uma palavra dessa, quem é que levantava primeiro da cadeira? Eram os caras da nossa geração. Eu, Heron, Luciano, Luizão, Marcelo. Nona semana que o Gabriel entra aqui e não é notado. Quem mais está visitando aqui? E preste bem atenção. Vocês querem Deus? Vocês querem o Evangelho? Querem ou não querem? Não é cumprimentar. Não é dizer assim, tudo bem? E achou que cumpriu a missão. Como é que você está? Como é teu nome? Sandra. Sandra, a primeira vez que você entra aqui, quantas pessoas te cumprimentaram hoje? Só 5 pessoas cumprimentaram ela. Essa mulher tinha que estar intoxicada, contaminada. Que bom que você veio. Você está longe do seu país, mas eu quero te dizer aqui, que Deus console teu coração. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você deixou muita coisa para trás, mas Deus é fiel. Ele vai completar a obra na sua vida, viu? E tudo que foi perdido, Ele dá de volta, porque Ele restitui. E eu quero te dizer, apesar de não falar nada espanhol, quero me colocar como um amigo. Amém? Uma pessoa tocada desse jeito por um outro igual. Presta bem atenção. Jesus disse que nós somos sacerdotes. Isso é evangelho. Vocês vieram aqui hoje? Primeira vez? Vocês são da onde, mano? Passo da Areia. Quantos cumprimentos?
frequentaram vocês hoje aqui? Consegue lembrar? 4, 5. Quando nós fomos aqui, era Visão Pastoral 2.500 jovens. São 2.500 jovens. Visão de fé. Sabe, isso é uma coisa que nós temos que transformar o nosso entendimento. Nós éramos loucos. Eu, Heron, Solange, Adriana, Robertão. Sabe o que a gente fazia? Preste bem atenção. Essa paixão, preste bem atenção. Eu cheguei para o Ricardinho e disse: Ricardinho, tu vai ser meu líder de jovens. Pergunta quantos jovens tinha? Nenhum. E ele trabalhava até às 10 da noite, ele não podia ir no grupo caseiro. Aí ele chegava às 10 da noite só para dar oi, acreditando que ele era líder de jovens. Mas não tinha nenhum jovem. Aí nós tínhamos assim, eu disse: não, o negócio é o seguinte, isso aqui é igreja. É igreja. Tá, o tempo? Aí vamos aplaudir lá, ó. Foi lá, mano. Os visitantes, aí eu vou me suicidar. Gente, cara, você está entendendo? Até parou a música, cara. Nós fazíamos o seguinte, nós vamos sentar em rodinha. Nós temos uma visão. Deus plantou que nós vamos plantar uma igreja. Aí botava as cadeirinhas assim, ó. 6, 7 cadeirinhas. E agora, pessoal, apresentação do coral. Era todos os membros. E nós cantava para ninguém. As cadeirinhas tudo vazias. Mas é uma loucura. Porque nesse sonho, nessa loucurada toda, estava a sua vida. Vocês têm que ser visionários. Nós temos que entender, compreender. Glória a Deus. Mais um. Então nós vamos fazer. Quem mais tinha gente visitando aqui? Quem está mais visitando aqui? Ô João, tu está do lado do cara e esse cara te cumprimentou. Quantos te cumprimentaram? 6 pessoas, está aumentando. Diga assim, glória a Deus. 4, 5, 6. Mas será que deveria só ser 6? Felipe, sinceramente, quando você entra aqui de volta, que ele está aqui, você voltou, te cercam às vezes tu te sente sozinho. Pode falar a verdade. Se sente sozinho. Você está recebendo a demonstração? Quem mais está visitando? Deixa eu pegar, eu quero pegar os visitantes. Quem mais visita aqui? Tem gente visitando aqui? Não? Tudo membro? Vem. Diz 7 que eu te pago um café na livraria. Quantos receberam vocês aqui? Quantos vieram abraçar? 5 ou 6. Não passamos dos 6. Quantas pessoas te cumprimentaram? 5, 6. E aí, gente? O que a gente vai fazendo? Vocês vieram para assistir, para receber, ou vieram para dar? Fala, Felipe. Olha só, isso é importante. Fala aí, Felipe. Ei. Muitas vezes, quando tu está dentro da igreja, tu não precisa receber o carinho das pessoas. Você vai ao encontro delas. Então, isso constrange a pessoa. E isso, com o tempo, dentro da BZN, aprendendo muito com o pastor Gavan, eu vou ao encontro. Eu não espero a pessoa vir. Então, eu vou ao encontro a pessoa. Mas isso não te absolve. Amém? Isso é uma coisa forte. Nós temos que sair e ir na direção. Não temos que ser passivos. Nós temos que ser proativos, porque Jesus era o verbo. Você entende? Cheguei nela ali, descobri que era venezuelana, já rolou uma lágrima. É o toque. Ser consolo.
Sabe que teve uma tribo de Israel que se tornou filhos de Baal, porque não eram hospitaleiros. Uma tribo que se luciferizou, porque não percebia os estrangeiros. E Deus quase dizima essa tribo e preserva. Deus dizima essa tribo e preserva um renovo. E eu sei que tem um renovo nesse lugar. Há um cheiro de águas, mas eu quero trabalhar o teu entendimento. As pessoas têm que preste bem atenção. Dentro de mim, de você, Deus botou o quê? A pessoa está orando em mim. Quem crê em mim, vou dar uma cola. Quem crê em mim, do céu interior fluirão. As pessoas têm que se afogar quando entrar aqui nesse lugar. Mas por um rio que brota dentro de você. Se permita ser transformados. Não receba rótulos. Nós somos assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. A nossa geração é assim. Capeta desgraçado. Nós somos herdeiros da maior herança. Eu sou portador, fiel depositário do Espírito Santo, e não tem nada a ver com essa geração, porque eu sou filho, eu sou nação santa, sacerdócio real. Sabe o que significa ser sacerdote? Sabe como é que nós fazíamos? Olha só, eu peguei os meus netos, Marco Aurélio, viajando. Eu não falo nada em inglês. I don't speak English. Então nós fazíamos o seguinte, Marco Aurélio, nós viajando no carro, o seguinte, então a multidão, nós era louco, estou falando, nós era meio pironauta. Eu vou pregar em inglês e tu traduz. E assim, meu Deus. Eu dizia assim, the book on the table. O Marco Aurélio, Deus está nesse lugar. E nós íamos sendo adestrados. Aí peguei meus netos agora, no carro, vindo lá do encontro, quarta-feira. E começamos, eu vou falar inglês e tu traduz aí. E eu falava, I'm sorry. E ele, eu gostaria de saudar você com a paz do Senhor Jesus. I love you in Jesus Christ. Deus está aqui, eu te amo. Ele saiu, eu te amo de mar. As pessoas precisam ser percebidas e notadas. Aquelas mesas é para você sentar. Vem cá, me conta a sua história. Você é venezuelana, você veio aqui, olha, que bom que você está aqui. Procurar as pessoas que saíram daqui e quando voltam para cá, estão visitando, entenda, busque ela, abrace. Oi, que bom que você está aqui. Como tu estás? Gente, vocês não têm ideia o quanto é bom ser notado, o quanto é bom ser percebido. A outra vez eu vim aqui no sábado, falamos sobre suicídio. Quem estava naquele culto? 5 pessoas, 5 meninas e um menino, fora 3 pessoas aqui que tentaram o suicídio. Essas pessoas precisam serem percebidas, notadas. Você pegou o telefone delas, você ligou para elas. Não, isso é com a liderança. Que liderança? Você é
um homem, uma mulher de Deus, você procurou essas pessoas, elas vieram aqui na frente, e isso nos denuncia, porque elas disseram assim: eu quero me matar, eu estou com desejo de me matar. O que você fez com isso? Somente a liderança reagiu, ou você entende quem você é? Sai do seu lugar e seja um instrumento de consolo para a vida daquela pessoa. Então, eu espero que você seja entristecido hoje. Eu vim com claro propósito de denunciar e de admoestar, para que você seja constrangido por esse evangelho que transforma, e que essa tristeza não seja remorso, mas seja arrependimento, para que você se torne parecido com Cristo, que você amadureça, que você sujeite a sua vida, que você passe a ser instrumento de consolo e receba e viva o evangelho de Deus. Vamos ficar de pé. Vem, pessoal do louvor, e passei por lá. Agora o seguinte, vamos matar afogado os visitantes. Vamos matar afogado os irmãos com o amor de Deus. Isso, coisa linda. Abraça ali o casalzinho. Isso, sai, abraça. Essa casa é a casa do Pai, é a sua casa. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano em sua vida. Ei, irmã, abraça, fica abraçado. Vamos orar. Ora por ele aí. Põe as mãos. Abençoa, fala ao coração.